Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra profética, uma palavra inspirada, vinda do trono da glória de Deus. Paz do Senhor para você também de uma outra igreja, outro ministério. Paz do Senhor para você que não tem uma religião. Vamos juntos aqui crescer com essas revelações as quais o Senhor me deu. Confira no seu lar, 1 Reis 21, a vinha de Nabote. O tema desta mensagem: estão avistando a sua vinha e a avaliando. Primeira lição: se planta no chão, mas se colhe em cima. Toda vinha, ela se planta embaixo, mas as uvas se colhem em cima. E esse era o projeto de Nabote, plantar algo embaixo para depois colher em cima. Esta é a visão de toda pessoa que quer vencer na vida sem pular etapas. Começar por baixo, para depois terminar por cima. Mas o projeto do rei Acabe era diferente. Ele queria plantar uma horta embaixo, para colher embaixo mesmo. E por quê? Porque colher no chão é mais fácil. É mais fácil você colher o alface, a salsinha, cebolinha, o coentro, beterraba, cenoura, agrião no chão, ou seja, embaixo, do que colher uvas no alto, ou seja, em cima. O que nós aprendemos aqui para iniciar? Qual a lição que nós podemos absorver desse assunto já de princípio? É que quem não está preocupado com a salvação da sua alma, quem não cuida da sua alma, quem ainda resiste em aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, só planta embaixo. Por quê? Porque ele só quer colher embaixo. Ele só quer colher aqui na terra. E a Bíblia nos relata em 1 Coríntios 15, 19, que aqueles que esperam de Cristo somente nessa vida são os mais miseráveis de todos os homens. Mas quem está preocupado com a salvação da sua alma, quem cuida da sua alma, quem já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele planta não só para colher embaixo, mas ele planta também para colher em cima. Aí eu nem preciso aqui relatar o que eu sempre ministro sobre dízimos e ofertas e que, infelizmente, muitos cristãos são contras por ouvirem pseudos pregadores, pseudos pastores que citam textos isolados sem contexto. É por isso que está escrito em Mateus 6,19: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem nada consomem, e onde os ladrões nem minam e nem roubam. O rico insensato, na parábola do rico insensato, plantou na terra, só embaixo. E no último dia de sua vida aqui na terra, antes de partir, Deus lhe dá a última advertência. Leia a parábola do rico insensato, dizendo para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ou seja, Deus estava dizendo para ele: todos esses bens materiais que você adquiriu, todas essas posses, ouro, prata, riqueza, influência, todo esse aparato, é para quê? Isso não tem o poder de remir a tua alma. O que tem o poder de remir a tua alma é o sangue do meu Filho amado Jesus Cristo. É como está escrito em 1 Coríntios 6,20: fostes comprados por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E tem pessoas que dizem, né? O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. O corpo é de Deus. É templo do Espírito Santo de Deus. Então, como está escrito também em Colossenses 3,1, se é que já ressuscitaste com Cristo Jesus,
Pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são de baixo. Buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Que esta primeira lição fique em nossos corações. Segunda lição. As leis do reinado de Acabe mudaram, mas a lei de Deus não mudou. Sabe por que a vinha de Nabote ela não poderia ser vendida de forma alguma? Porque em Levíticos 25, 23 diz que Deus era o proprietário da terra e os israelitas eram seus mordomos. Eram, como que eu vou dizer, eram seus administradores. Sendo assim, eles estavam proibidos de negociar a terra. A terra e a vinha de Nabote era uma herança de seus pais, por isso não poderia ser passado para ninguém. Porque a lei de Deus, ela não permitia. E o que eu percebo aqui? É que a lei de Deus realmente estava no coração de Nabote. Por isso ele resistiu à proposta, ele resistiu à incitação do rei Acabe. Por isso que está escrito em Salmo 119:11, escondi a tua palavra no teu coração para não pecar contra ti. A lei de Deus estava escondida no coração de Nabote. E ele resiste à proposta. As leis do reinado do rei Acabe não conseguiram apagar a lei de Deus, que estava guardada no coração de Nabote. Por isso que está escrito em Salmo 119:97. Amo a tua lei, e nela medito de dia e de noite. As leis deste mundo estão sempre mudando a cada dia, a cada momento. Mas a lei de Deus continua firme e inalterável. É só vermos o que está escrito em Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Mas agora a pergunta que não quer se calar. Aonde estão os crentes nabotes, heróis da resistência? Quem se lembra desse grupo musical, os Heróis da Resistência? Aonde estão os crentes nabotes, heróis da resistência, para resistir às propostas do rei Acabe, que simboliza o diabo? Onde estão os crentes nabotes, heróis da resistência? Você tem resistido ao rei Acabe, que simboliza o diabo? Porque o rei Acabe, que simboliza o diabo, quer destruir a tua vinha, que são os seus sonhos, projetos, família, ministério, unção, a glória de Deus, as promessas. O rei Acabe, que simboliza o diabo, quer destruir a sua vinha. Você tem resistido ao rei Acabe, que simboliza o diabo? Por isso que diz em Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Que é um exemplo de um outro homem que se posicionou e defendeu. Sama. Se você for em 2 Samuel 23, os filisteus vieram e queriam tomar um campo de lentilha dos israelitas. Os israelitas fugiram. Sama, o único israelita, se posicionou no meio do campo de lentilha, encarou todo aquele exército e defendeu o campo de lentilha. A pergunta que não quer se calar mais uma vez: você tem sido como Nabote, um herói da resistência que tem defendido a sua vinha? Você tem sido como Sama, um herói da resistência que tem defendido o seu campo de lentilha, que é a tua família, a tua parentela, as promessas, a unção que há na sua vida? Vamos para a terceira lição. O olhar do inimigo está visando a sua vinha para destruir. O diabo só ataca quem tem vinha. Existe um tesouro dentro de nós. É só conferirmos isso em 2 Coríntios 4:7, que está escrito que temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Quem são os vasos de barro? Somos nós. Nós somos os vasos na mão do oleiro. Se Nabote não tivesse uma vinha, ele não receberia a pressão psicológica do rei Acabe, que simboliza o diabo, para que ele renunciasse à sua vinha. Mas eu quero dizer para você que o ataque do diabo contra a sua vida revela a grandeza do propósito e também
o tamanho do potencial que você tem. Porque o diabo não gastaria o seu tempo e as suas armas com você se ele não percebesse a grandeza do projeto de Deus na sua vida. Deu para você compreender? O diabo só ataca quem tem algo precioso. É como está escrito em Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É como está escrito em 1 Timóteo 6:20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Defenda a sua vinha. Defenda o seu campo de lentilha, ainda que o diabo esteja rugindo contra a sua vida como um leão. Ore a Deus e peça que o leão da tribo de Judá ruja mais alto a seu favor, porque ele é o leão da tribo de Judá. O diabo ruge como um leão, ele imita. Agora, Jesus é o leão da tribo de Judá. Defenda a sua vinha. Defenda o seu campo de lentilha. O diabo tentou usar Amã para destruir a vinha de Mardoqueu, preparando uma forca, mas a forca encaixou certinha, foi no pescoço dele. Quer um outro exemplo? O diabo tentou usar Golias para destruir a vinha de Davi, mas acabou com uma pedra encravada na sua testa. O diabo tentou usar os irmãos de José para destruir a vinha de José, mas os irmãos de José tiveram que ver ele como governador do Egito. O diabo tentou usar os amigos de Jó para destruir a vinha de Jó, mas os amigos de Jó tiveram que ver ele receber tudo em dobro. O diabo tentou usar Faraó para destruir a vinha de Israel, mas Faraó acabou morto no Mar Vermelho juntamente com o seu exército. Defenda a sua vinha, defenda o seu campo de lentilha, porque o Senhor, Ele é contigo. Quarta lição: valorize a sua vinha, larga a mão de avaliar a vinha dos outros. Nabote, ele sabia valorizar o que tinha recebido de Deus, porque quando ele recebe a proposta incitadora do rei Acabe, que simboliza o diabo, ele rejeita a proposta, ele repudia esta proposta. Mas analisa bem comigo aqui, pensa bem no que eu vou te dizer. Se o rei Acabe diz que a sua vinha era melhor do que Nabote, por que ele não fica com a sua vinha, usufrui da sua vinha, faz bom proveito da sua vinha? Afinal, a sua vinha é melhor. Por que ele quer dar uma vinha melhor em troca de uma outra vinha inferior de Nabote? Dá para entender isso? Não dá. Agora, o que nós precisamos entender é que quando o diabo ele quer destruir a nossa vinha ou nosso campo de lentilha, primeiramente, ele vem com uma proposta que parece, que aparentemente é boa demais. Uma proposta atrativa, que enche os nossos olhos. Ele vem com algo que é aparentemente melhor do que aquilo que nós já estamos vivendo e que Deus permitiu que nós vivêssemos. Porque ele quer nos enganar. Ele quer nos iludir. Entendeu? Primeiro ele faz isso. Ele tenta fazer com que você analise e diga, não, a proposta dele é melhor. Eu posso melhorar, eu posso subir um outro nível. Eu quero dizer para você algo muito importante. Só que como eu já falei na lição passada, a lei de Deus estava no coração de Nabote. Ele resistiu à tentação, ele resistiu a esta proposta. E algo muito interessante, a vinha do rei Acabe, que simboliza o diabo, não era melhor do que a vinha de Nabote. Ele estava mentindo, esse é o jogo do diabo, mentir. Ele estava tentando ludibriar, passar para trás a Nabote. Como as propostas do diabo não são melhores do que as propostas de Deus para a nossa vida. Só quem pode nos proporcionar o melhor é Jesus Cristo e ainda a seu tempo. Lembra de João capítulo 2, versículo 10, o que o mestre Sala falou a respeito de Jesus em relação ao milagre que ele realizou? Olha aqui, ele disse assim, ó, João 2,10. Todos costumam
por primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o melhor até agora. Valorize a sua vinha. Valorize o seu campo de lentilha. Sabe por quê? Porque o melhor de Deus está vindo para a sua vida. Valorize o que é seu, para de valorizar o que é dos outros. Se você já tem a sua vinha, o seu campo de lentilha, que é um casamento abençoado, família, filhos, filhas, unção, ministério, chamada, prosperidade. Então não pare para começar a avaliar a vinha dos outros. Não pare para avaliar o campo de lentilha de outros. Tem crente que ele já tem a sua vinha, o seu campo de lentilha, ele já tem a sua família, os seus filhos, filhas, tem prosperidade, tem carro, tem casa, tem unção, tem um ministério, tem a presença de Deus, mas também tem o espírito da inveja. Fica avaliando a vinha dos outros, fica avaliando o campo de lentilha dos outros, e não consegue valorizar o que já foi dado a ele. Ele não consegue, então, maximizar o teu potencial. Ele não consegue maximizar aquilo que Deus entregou em suas mãos. Ele fica prestando atenção e avaliando o que é dos outros. Valorize a sua vinha. Valorize o seu campo de lentilha. Para de avaliar aquilo que não é teu. Quinta e última lição. Mata irmão na fé, mas massageia ego de ímpio. Em 1 Reis, capítulo 20, o rei Acabe poupa a vida de Ben-Hadad da Síria, um rei ímpio. E aqui, em 1 Reis 21, nós sabemos que ele mata a Nabote, um homem de Deus, o seu irmão. Hoje não é diferente em muitas igrejas. Tem muitos irmãos matando amizades que Deus colocou em suas vidas, que Deus plantou em suas vidas e dando vida, como que eu vou dizer para vocês, a amizades destrutivas, amizades demoníacas. O rei Acabe, ele poupa a vida de quem não tem que viver e nem fazer parte da sua vida. Mas ele mata aquele que deveria viver e somar na sua vida. Eu vou dizer algo muito interessante para vocês aqui. Eu conheço alguns líderes que mataram irmãos na fé e deram vida a ímpios, alimentando o ego deles, massageando o ego deles. Eu conheço um líder que ele tinha um terreno para ser limpo no fundo da sua igreja, estava bem alto, colonial, braquiária, um terreno muito grande, muito mato. Cobraram na época R$1.500 dele. E tem um irmãozinho lá, pobrezinho, que se ofereceu para fazer o serviço. Ele falou, você pode fazer, só que eu te dou R$300, é para a igreja. Não se esquece que é para a igreja. Olha que arrogância. Deveria falar para o irmãozinho, você quer fazer o serviço? Então pode fazer. Quantos que estão cobrando? 1.500. É meu irmão na fé, vamos honrar. Dá 1.800 para ele. Mas não, disse, eu te dou 300, é para a igreja, não se esquece. O irmãozinho ficou triste, abatido, sem ação. Veio até mim, confessou isso e disse, eu vou sair de lá, pastor, vou pedir minha carta. Eu falei, sai de lá, meu irmão. Ora a Deus primeiro, pede a direção. Não faz tudo assim repetidamente, mas vai orando aí, você chega lá, pede a tua carta, pede a bênção, não fala, não toca no assunto, vai para outro lugar. Passados mais 30 dias, ele querendo limpar aquele terreno, o preço não diminuía, outros irmãos não queriam fazer, chegou um ímpio lá, ele tentou convencer o ímpio a fazer o serviço por menos, não teve jeito. Ele já estava meio desesperado, pode fazer então, deu 1.500 para o ímpio fazer o serviço. O que nós aprendemos aqui? O que significa isso? Isso significa matar o seu irmão na fé, ou humilhar, desfazer, desdenhar, massacrar, matar ele na fé, desonrar ele ao máximo. E
massagear o ego do ímpio, alimentar o ego do ímpio. Por que ele não deu os R$ 1.500 então para o irmãozinho pobrezinho? Só que vou dizer uma coisa para vocês. Crente sem transformação não entra no céu. Eu conheço muitos crentes que viveram uma vida dentro da igreja e no final foram para o inferno, que Deus me revelou. Porque viviam mentindo, enganando, aparência de piedade, mas interiormente nunca mudaram, nunca tiveram amor com as almas, amor com as pessoas. Deus está vendo o nosso comportamento. Não estou querendo fortalecer ninguém para não ir para a igreja, não aceitar Jesus, não congregar. Não, tudo isso faz parte. Nós temos que congregar, adorar a Deus, aceitar Jesus. Nós temos que buscar a presença de Deus, sim. Temos que estar juntos, unidos. Mas eu estou falando que não adianta também estar a vida inteira dentro da igreja, fingindo que é crente, fingindo que mudou, mas não tem um amor com o próximo, não ama o próximo, não reconhece, quer humilhar, quer massacrar todo mundo. Muda, crente camaleão. Muda, porque senão o mundo da escuridão aguarda. Que essa mensagem fique em nossos corações. Fiquem com Deus.